Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oi, PVC, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Posso me meter nessa conversa um segundo só, porque é uma conversa de jogador de futebol? Pode, claro. Fala, PVC. Jogador de futebol que morava no Rio de Janeiro durante muito, muito tempo e disse que chegou em Belo Horizonte e aí ele pegou a porta do carro e falou assim, nossa, a porta tá leve. Aí ele entrou no táxi, linha verde, em Belo Horizonte, saindo de Confins para o centro de Belo Horizonte. O vidro estava aberto. Ele falou assim, não, o vidro está aberto. O motorista virou para ele e falou assim, escuta, aqui não precisa desse negócio de carro blindado, não. Só que aí eu falei para esse jogador, eu falei o seguinte, eu morei 6 anos e meio no Rio de Janeiro, eu fui assaltado 2 vezes, uma em São Paulo e uma em São Bernardo do Campo. Nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. A gente não tem que dar mole, nem em São Paulo, nem em Barcelona, nem no Rio de Janeiro, nem em Belo Horizonte, nem em Salvador, nem no Recife, nem em Washington, nem em Nova York, né? Eu acho que tem esse aspecto. Cidade grande tem os mesmos perigos. Outro dia eu estava perto do Allianz Parque, o rapaz perguntou para mim, chileno, aqui é perigoso? Eu falei, não, mas não fica dando mole com o celular. O mundo tá igual, cara, assim, o mundo tá igual. Como a gente diz no Rio de Janeiro não é a Disney, né? É isso. Exatamente. Nem a Disney é a Disney se bobear. Eu fui assaltado na porta da minha casa em São Bernardo do Campo em 1991, Carol. Então, assim, e no Rio de Janeiro eu morei 6 anos e meio e não fui assaltado. Então, devagar com andor. É isso aí. Bom, vamos falar da situação do Felipe Luiz, que parece que não tá nada boa lá no Flamengo, né? Não tá, porque o Flamengo não tinha desde o começo do ano passado foram times mistos na pré-temporada e no Campeonato Carioca, mas desde 2024, final do período do Tite, o Flamengo não tinha 4 jogos sem vencer. E isso cria, eu acho que é um pouco de expectativa e realidade. Não dá para dizer que o Flamengo está em crise. Não dá. Eu acho que a gente tem uma temporada nova, com essa mudança do calendário, que a gente vai ter que entender o que vai acontecer. O time começa com 4 jogos sem vencer porque ele teve uma preparação inadequada, muito pouco tempo de treino, preparação física aquém do que devia, preparação técnica abaixo do que deveria. E aí você faz 4 jogos grandes. O Flamengo perdeu do Fluminense, do São Paulo, do Corinthians e empatou com o Internacional. Até o ano passado, no primeiro mês do ano, você jogava contra o Madureira, o Olaria, o São Cristóvão, pode dizer, o Nova Iguaçu, e aí fazia um clássico contra o Fluminense. E aí você errava e não tinha consequência. Então, devagar com o andor. Precisa ter um pouco de cuidado com esses inícios de temporada. Teve muita crítica no Palmeiras. O Palmeiras agora está fechado o Arias, hein? Eu falei ontem que não estava fechado, está faltando só anunciar. 25 milhões de euros, o Arias vem para o Palmeiras por 4 anos de contrato. Para escândalo de Cássia Godoy, 154 milhões de reais. Mas assim, os times grandes estão sofrendo nesse início de temporada. O Flamengo é um exemplo disso. Ontem foi vaiado. O De Arrascaeta saiu irritado sem querer dar declaração, depois falou para a emissora que tem os direitos. O Paquetá estreou como titular e não deu declaração no final. Estava todo mundo meio chateado porque a torcida vaiou. 56 mil pessoas no Maracanã, 52 mil pagantes. Mas eu entendo que é um período de adaptação a esse novo calendário. Só que, no Brasil, a gente demite técnico por causa disso. Felipe Luiz deixou claro que ele se preocupa com as coisas que ele controla. Que a diretoria resolver mudar, muda. Mas acho que quem perde com isso, se perdesse, porque acho que não vai acontecer, quem perderia seria o Flamengo. Vamos falar dos jogos de hoje? Tá rolando o Bahia e Fluminense, 12 minutos e 37 segundos, o Bahia defendendo, o Fluminense tentando atacar. O Bahia é o único time dos 6 que jogam hoje, Carol, que pode alcançar o Bragantino. O Bragantino, Débora, tem 6 pontos, porque ganhou do Coritiba e Atlético Mineiro nas 2 primeiras rodadas. Só o Bahia pode igualar, mas para isso tem que ganhar do Fluminense. O jogo começou com o Fluminense melhor, 13 minutos na Fonte Nova, em Salvador. O Fluminense está um pouco melhor no jogo. Às 8 da noite, Vasco e Chapecoense. Às 21h30, Cruzeiro e Coritiba. O Cruzeiro precisa ganhar. O início do Tite, assim como o Felipe Luiz, pelos mesmos motivos, o início do Tite foi muito ruim. São 7 jogos, 3 vitórias e 4 derrotas. Tem pressão, dessa pressão meio desmedida.
E, para desmentir minha conversa com o meu motorista de carro de aplicativo no outro dia, ele falou assim, tem Santos e São Paulo amanhã, foi ontem, 1-1. Eu falei, ele falou, mas é brasileiro ou paulista? Eu falei, olha, para você se guiar, até o dia 8 de março, os jogos de meio de semana são de Brasileirão. Os de fim de semana são de estadual. Ele falou, aprendi. Só que tem um jogo adiado do Corinthians. Hoje tem Corinthians e Capivariano às 8h30 da noite e não é pelo Brasileiro. É pelo Campeonato Paulista, porque o jogo foi adiado em função da Supercopa do domingo passado, Corinthians e Flamengo. Tá explicado. Valeu, PVC. Beijo, até amanhã. Até amanhã, Débora. Até amanhã, Carol. Beijo, PVC.